Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Coloquem aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem. Enquanto isso, eu vou ajustar a câmera aqui para que vocês possam me ver também, né? Além de me ouvir. De mês de start, é dia de start pedagógico. Nós fizemos o nosso start pedagógico no início de fevereiro. Vamos fazer no início de todos os meses. Bom, ai, que ótimo! Quem já participou de sabe que às vezes eu passo perrengue com áudio, mas se vocês estão me ouvindo bem, isso é um ótimo sinal. Boa noite, galera. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat quem está participando pela primeira vez aqui do Start Pedagógico. Quem é novata, quem nunca participou do Start Pedagógico, coloca eu para eu saber. Uau! Várias novatas aqui no Start Pedagógico. Adoro! Bem-vindas, então, meninas! Estou acompanhando o chat aqui. Estou vendo que várias de vocês são novatas. Então, se preparem, tá? Se preparem, porque eu vou compartilhar com vocês como eu organizei o meu planejamento, vou mostrar para vocês as atividades, vou dar ideias, vou dar sugestões. E eu tenho certeza que além de sair daqui com o planejamento da próxima semana todo organizado, vocês vão sair com a cabeça cheia de ideias. Só depois não vão me culpar se vocês não conseguirem dormir, hein? Depois vocês não vão lá no Instagram me xingar se vocês não conseguirem dormir. Vocês vão sair daqui com a cabeça cheia de ideias para a próxima semana, certo? Tem professoras ali comentando que são membros da plataforma, mas que é a primeira vez que estão no Start Pedagógico. Então, vamos lá. Quem está aqui no Start Pedagógico que já é membro da plataforma? Que já usa os materiais? Comenta aqui, sou o PAC no chat, para a gente poder se aproximar e eu saber quem que está participando do Start Pedagógico e já é lá membro da nossa plataforma de atividades criativas. Sou PAC, sou PAC. Olha quantas profs dizendo que são PAC. Muito bem. Então, né? PAC Elite, muito bem. Então, são professoras que já conhecem os meus planejamentos, já conhecem a minha forma de trabalhar, já sabem como eu compartilho com vocês a minha rotina, as dicas, as estratégias, certa? Certo? Muito bom saber que temos muitas professoras membros da plataforma aqui no nosso Start Pedagógico. E para não deixar ninguém de fora, quem não é PAC, por favor, comente agora no chat. Bota aqui, não sou PAC, para que eu possa saber se nós temos professoras aqui que ainda não conhecem a plataforma. Por favor. Não, a Débora, olha ali, ó. A Andréia Novaes botou que é PAC ama. Muito bem. Então, temos aqui professoras que estão pela primeira vez no Start Pedagógico, tem professoras que são membros da plataforma e tem professoras que não são membros da plataforma. Gente, olha só. Vamos contextualizar, então, por que eu faço o Start Pedagógico? Para contextualizar as atividades com vocês, para dar dicas, para dar sugestões, para também possibilitar, né, uma possibilidade de quem não é membro da plataforma conhecer um pouquinho de como são os materiais, como é a estrutura do planejamento lá na plataforma, como são as atividades, certo? Esse nosso momento aqui do Start Pedagógico, ele fica gravado, eu gravo ele e eu disponibilizo lá na plataforma para quem não puder assistir hoje, assistir outra vez. Então, nós temos outros vídeos de outros starts pedagógicos passados que também estão disponíveis para quem é membro dentro da plataforma, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui todas as estratégias para vocês trabalharem agora, na próxima semana. Quem não trabalhou ainda sobre a temática do Dia da Mulher, quem já trabalhou e quer dar um glow up aí no planejamento, quem quer fazer umas coisas diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, tá? Tô um pouco ruim da garganta, tô bem gripada. Vocês não levem a mal, tá? Por favor, professora, vocês sabem como é que é, né? A imunidade tá lá no pé. Vou ler o comentário da Andréia aqui antes da gente começar, porque esse comentário aqui já mexeu com o meu coração, já acelerou o meu coração. A Andréia Novaes botou assim, ó. Resumo, tirou o peso das costas. Um lugar que tem tudo, tudo para um professor andar com a turma. Zero preocupação, só estudar, se preparar e aplicar. Muito obrigada pelo comentário, Andréia. Gente, eu vou ter que ligar o ventilador.
pegar bem no fraquinho. Muito quente. E vou também fechar a janela, porque está vindo muito barulho da rua, tá? Só um instantinho. Agora sim, tá? Prometo que o ventilador não vai atrapalhar o áudio de vocês, porque ele é bem silencioso e o nosso microfone tá bem potente. Vamos lá, então. Vou contextualizar com vocês um pouquinho, porque como eu vi aqui, tem muitas professoras que são novas e que não conhecem a forma de organizar o planejamento, tá? Tem uma aula completa sobre isso dentro da plataforma. A plataforma de atividades criativas, ela não é só sobre atividades soltas. Quem é membro aqui sabe. Eu disponibilizo toda a organização pedagógica anual, bimestral, trimestral, materiais para avaliação, mensal. Todo mês eu disponibilizo o passo a passo, as orientações pedagógicas detalhadas de como usar cada material. Então, diferente de muita coisa que a gente vê por aí, que é um drive cheio de atividades soltas, não é esse o foco da nossa plataforma. Apesar dela se chamar plataforma de atividades criativas, ela tem todo o planejamento. Ela tem toda a estrutura pedagógica que você precisa. E a gente trabalha com 3 tipos de planejamento. Nós temos o planejamento operacional, o planejamento burocrático e o planejamento estratégico. Alguém já ouviu falar nesses 3 tipos de planejamento? Eu já dei uma aula completa sobre isso e ela está disponível na plataforma. Quem quiser ter acesso a essa aula, depois eu vou liberar o link para vocês, tá? Resumindo aqui, o planejamento operacional é o quê? É aquela parte prática que a gente faz. Gente, manda imprimir atividade, a gente corta a folha, a gente separa a atividade que vai aplicar com os alunos, a gente vê as páginas do livro, a gente separa se a gente vai levar EVA, se a gente vai levar cola quente, a gente separa se vai levar material dourado, se vai levar algum jogo. É o planejamento operacional, é aquilo que a gente faz na prática ali, quando a gente está organizando o nosso planejamento ali, o que eu vou levar, será que tem isso na escola, será que não tem? Será que eu tenho que providenciar? Será que eu tenho que pedir algum material para os alunos? Isso é o planejamento operacional. O planejamento burocrático é aquilo que a gente faz para entregar. É aquela parte chata da coordenação, da Secretaria de Educação, do sistema, aquela parte que é feita para alguém inspecionar, a parte de inspeção. Então, esse é o planejamento burocrático. Está ligado com a BNCC, está ligado com a legislação, aquelas leis que a gente tem que cumprir, né? De planejamentos, aquelas habilidades, os códigos. Então, é a parte do planejamento que também cabe ao professor, mas ele é chamado de planejamento burocrático. E a gente tem o planejamento estratégico, que é o famoso diário de planejamento. E esse diário de planejamento da professora, ela pode ser através de um caderno, pode ser através de um arquivo, de um fichário, de um planner, como a gente tem o planner na plataforma, né? Pode ser através de um arquivo digital. O planejamento estratégico é aquela parte aonde eu estruturo. Eu vou começar por matemática, e aí eu vou dar primeiro o conteúdo de multiplicação, vou dar 2 atividades de multiplicação, depois vou fazer a introdução de divisão. E aí depois eu vou ir para ciências. Em ciências eu vou dar um texto e vou pedir para que os alunos pesquisem algumas palavras. Então, o planejamento estratégico é aquilo que a gente faz de estratégias mesmo pedagógicas para a aula andar. É a organização do professor. E o planejamento estratégico, ele é muito pessoal. Ele varia de turma para turma, de ano para ano. E por que eu digo isso? Porque eu trabalho há muito tempo, há mais de 15 anos em sala de aula, e nenhum ano é igual a outro, nenhuma turma é igual a outra, e eu dificilmente consigo fazer um planejamento estratégico exatamente igual de um ano para o outro, certo? E muitas vezes, quem aqui é professora raiz de sala de aula vai concordar comigo, que a gente precisa de um planejamento estratégico diferente para a mesma turma. Então, se eu tenho uma turma com alunos em níveis diferentes de aprendizagem, eu vou precisar de um planejamento estratégico diferente para cada grupo de alunos daquela turma. É ou não é? Coloque aqui no chat quem precisa pensar em atividades diferentes para a mesma turma, porque tem alunos em níveis de aprendizagem diferentes. Comenta aqui no chat para eu saber se o que eu tô falando é loucura, só acontece na minha turma ou acontece na sala de aula de vocês. Muitas de vocês então estão se identificando. Isso aí, gente. Então, o planejamento estratégico, ele é individual, de turma por turma, de professora por professora. Eu já trabalhei em muitas escolas em que tinham 4 turmas de quarto ano, e cada quarto ano tinha um planejamento estratégico diferente, porque cada turma tinha as suas peculiaridades.
certo? Então, a plataforma, ela vai ter todo o seu planejamento operacional. Ah, Karen, mas por quê? Porque ela tem ali as folhas para você imprimir, ela tem o material que você vai precisar para fazer um jogo, ela tem o material que você vai precisar para fazer um cartaz. Ela tem o planejamento burocrático, porque tem os planejamentos, as planilhas de planejamento estruturada com os códigos da BNCC, com as habilidades, com os conteúdos, com os objetivos, toda aquela parte chata que a gente precisa, até muitas vezes para escrever um relatório pedagógico, né? E tem também toda a parte de planejamento estratégico. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar o planejamento operacional, eu vou mostrar o planejamento burocrático e vou mostrar o planejamento estratégico. Combinado? Então, eu só dei uma pincelada aqui para vocês saberem o que a gente vai ter nesse encontro de hoje. E vou liberar os materiais. Tudo que eu mostrar nesta live de material será liberado para vocês fazerem download e aplicar na turma de vocês. Quem já é membro da plataforma já recebeu as instruções, já recebeu lá no grupo do WhatsApp, já recebeu, já fez download, mas quem não é membro ainda vai ter oportunidade de usar os meus materiais com a sua turma. Vamos lá. Estrutura do planejamento mensal. O que a gente tem em um planejamento mensal? A gente tem, vou até diminuir aqui a minha, vou até diminuir meu para não aparecer, mas não vou conseguir. Vamos lá. Estrutura do planejamento, planejamento mensal. Ele tem o conteúdo, ele tem os objetivos, as estratégias didáticas, as habilidades, as formas de avaliações e as possibilidades de adaptação. Tudo isso tem no planejamento mensal. Para fevereiro, para março, para abril, para maio, para junho, de todas as disciplinas. De português, de matemática, de geografia, de história, certo? Então, essa parte aqui que está aparecendo na tela para vocês é o que a gente usa no nosso planejamento burocrático. Qual é o conteúdo, qual é o objetivo, qual é o código da BNCC, qual é a habilidade, qual é o parágrafo que eu vou botar lá no parecer descritivo do aluno sobre a avaliação desse aluno, como que eu vou adaptar isso aqui para minha turma, se eu tenho alunos em diferentes níveis. Então, essa é a parte do planejamento burocrático, tá? Nós temos no nosso planejamento algumas atividades que são permanentes, e vocês me perguntaram muito sobre isso, que são a correção do dever de casa, o calendário, a leitura, que são aquelas atividades permanentes diárias que a gente faz todo dia. E nós temos as atividades permanentes semanais. O que são as atividades permanentes semanais? A informática, a biblioteca, a pracinha, o parquinho, a educação física, que são atividades organizadas pela escola que normalmente acontecem uma vez por semana, certo? Até aqui deu para compreender, gente? Só para a gente ter uma base do que é o planejamento, tá? Só para vocês conseguirem ir muito com a cabeça muito aberta para as próximas etapas que vão vir agora, certo? Vamos lá. Entrando na temática do Dia da Mulher e falando um pouquinho sobre datas comemorativas. O que a gente encontra na plataforma? Na plataforma tem disponíveis planejamentos estratégicos e intencionais para as datas comemorativas que estão de acordo com as habilidades da BNCC. Então, lá na BNCC, a gente tem as competências e a gente tem as habilidades que têm que ser trabalhadas. O Dia da Mulher, ele contempla várias habilidades e competências que estão descritas na BNCC. Então, esse planejamento tem na plataforma de atividades criativas, certo? Um exemplo de um planejamento que vocês jamais vão ver dentro da plataforma. Dia do circo. Dia do circo não tem nada que seja pedagogicamente, que tenha uma estrutura pedagógica coerente com a BNCC e com as habilidades que devem ser trabalhadas e com as competências. Então, muitas vezes vocês confundem. Ah, mas teve do Dia da Mulher e não tem do Dia do Circo. Não. Todo o planejamento da plataforma de atividades criativas é feito de uma forma estratégica e pedagógica. Não são. Era muito fácil eu fazer um monte de atividadezinha do circo e jogar lá dentro do módulo com o nome circo e vocês baixarem e fazerem. Mas esse não é o foco da plataforma. O foco da plataforma é planejamento de qualidade pedagógica, com estrutura baseada na BNCC, certo? Quem é membro aí sabe. Quem é membro aí, pelo amor de Deus, concorda comigo e confirma, porque senão quem é membro vai achar que eu tô ficando louca, tá? Então, a gente trabalha com planejamentos estratégicos, planejamentos com base pedagógica da BNCC. Certo, galera? Tá claro isso?
Por favor, se tiverem dúvidas, podem colocar ali no chat. E as meninas que são membros da plataforma vão comentando aí no chat, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de descer aqui um pouquinho o nosso slide. Vamos pensar um pouquinho. O que a gente encontra lá no Google quando a gente digita atividades para o Dia da Mulher? O que a gente encontra lá no Google quando a gente digita atividades para o Dia da Água? Já vou dar um spoiler aqui. Dia da Água, tá? Vamos lá. O que a gente encontra? Quando a gente digita essa frase lá no Google, atividades do Dia da Mulher. Normalmente é isso que a gente faz quando a gente vai organizar um planejamento. Quando a gente não tem uma estrutura, quando a gente não tem consciência dos conteúdos que a gente tem que trabalhar dentro daquele mês, dos objetivos que a gente tem que alcançar, é isso que a gente faz. A gente vai lá no Google e digita atividades para alfabetização, atividades de matemática para o 5º ano, atividades de ciências para o 3º ano. Não é assim que a gente faz? Porém, quando a gente tem toda essa estrutura aqui que está aparecendo para vocês, organizada, na sequência correta, com as habilidades que devem ser trabalhadas, todo o nosso planejamento muda. E ele passa a ser um planejamento pedagógico estratégico, tá? Então, vamos lá. O pessoal está dizendo que tem alguém com o áudio ligado. Eu não estou ouvindo porque eu estou com o meu fone desligado. Mas eu vou ver aqui e vou desligar. Vou tentar desligar o áudio aqui de quem está com o áudio. Por favor, gente, se conseguirem desligar o áudio aí, porque tem muita gente na sala. Aí eu até achar quem é que está com o áudio ligado, demora muito. Se puderem desligar, porque senão fica atrapalhando. É a Beatriz que estava com o áudio ligado. Ai, Bia, se puder desligar para nós. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui. Ah, obrigada, Bia. Acontece. Acontece com todo mundo. Quem nunca? Eu já participei de reunião com o áudio ligado e a minha filha chorando e ninguém me avisou. Vamos lá, então. Quando estamos acostumadas, o que estamos acostumados a encontrar quando a gente abre o Google e a gente não tem um planejamento estratégico? É isso aqui, né? Se a gente digitar lá, capaz, Bia, não precisa pedir desculpa não, tá? Gente, tudo aqui é prof, a gente sabe como é que funciona. Quando a gente está lá no Google e digita, a gente encontra isso aqui, né? E eu não estou fazendo nenhuma crítica às professoras que disponibilizam esse tipo de material. Não é isso, tá, gente? Não é isso. Tem várias professoras maravilhosas, incríveis, inclusive que são minhas parceiras, que me seguem no Instagram, que disponibilizam materiais maravilhosos. Mas aqui a gente está falando de planejamento pedagógico, tá? O que vem na minha cabeça quando eu vejo essa imagem aqui? Fica uma coisa muito parecendo festa. Parece uma decoração de festa. Não que a nossa sala de aula não tenha que ser, não tenha que ser alegre, não é isso, né? É ideal. O ideal é que a nossa sala de aula seja uma sala de aula alegre. Mas perde não, na verdade nem tem cunho pedagógico, estrutura pedagógica, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não tem uma base, uma estrutura pedagógica muito alinhada. Bom, eu tenho lá o planejamento de março, que eu tenho que trabalhar vários conteúdos. Como eu vou pegar esses conteúdos e vou ligar eles com essa temática do Dia da Mulher, que é tão importante, que tem que ser trabalhada, que é extremamente importante para a sociedade, que é extremamente importante para as mulheres da nossa sociedade, né? Não posso deixar passar em branco essa temática, mas ela precisa estar diretamente relacionada com os conteúdos que eu vou trabalhar no mês de março. Senão vai virar uma bagunça. Senão daqui a pouco eu tô perdida, daqui a pouco eu tô deixando o conteúdo para trás, certo? Então, no planejamento de março, a gente tem as propostas pedagógicas com os conteúdos alinhados para trabalhar o Dia Internacional da Mulher, as propostas para trabalhar água e meio ambiente, porque a água e meio ambiente é uma proposta pedagógica que está alinhada com a BNCC e entra dentro do mês de março, e propostas para trabalhar dengue, porque a gente sabe ali que o mês de março é um mês de alto índice de dengue. Muitos estados brasileiros estão com um alto índice de dengue. Então, a gente tem essas propostas alinhadas com os conteúdos de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. Você consegue trabalhar esses conteúdos junto com os conteúdos convencionais, ou do bimestre ou do trimestre, como a sua escola se organiza, de acordo com os exercícios também de revisão, de reforço, as avaliações e os gabaritos. Sem
se perder, sem deixar de trabalhar nenhum conteúdo importante, sem deixar de trabalhar nenhuma proposta que seja importante, tá? Então, isso a gente tem dentro do planejamento de março lá na plataforma. Para o planejamento de março, eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar o que algumas professoras me mandaram. Então, a gente tem professoras que são membros da plataforma e já utilizaram os materiais que eu vou liberar para vocês hoje. Por quê? Porque todo dia 15 do mês anterior entra o planejamento do mês seguinte. Então, dia 15 de fevereiro entrou todo o planejamento de março. Dia 15 de março vai entrar todo o planejamento de abril. Então, as professoras já estavam trabalhando esses materiais, certo? Mas, como o Dia da Mulher é só amanhã, dia 8, quem ainda não tem os materiais vai poder trabalhar tranquilamente de segunda-feira em diante, tá? Por quê? Porque é um material contextualizado que você vai aplicar ali usando com a sua turma, certo? Eu vou só fechar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mudar. Ah, mudou a tela. Tá. Você estava com medo de não conseguir mudar a tela, mas mudou. Menos mal. Então, vamos lá. Então, algumas professoras já usaram esses materiais. Agora vamos para o planejamento na prática, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês os materiais. Aqui a gente tem outros depoimentos de professoras que também usaram esses materiais. Isso aqui é só para mostrar para vocês que o que eu vou explicar aqui para vocês não são coisas, a Karen inventou tudo isso. Não, são coisas que são aplicadas em salas de aulas reais por professoras reais, por professoras que têm poucos recursos, por professoras que têm salas de aulas lotadas, por professoras que têm aluno no quinto ano que não lê, por professora que tem 4, 5, 6 laudos durante numa mesma turma. Alguém aqui se identifica com alguma dessas situações? 4, 5 laudos em uma turma, aluno de quinto ano que não lê. Então, esses planejamentos, eles são completamente adaptáveis para todas essas características, para turmas de primeiro ou quinto ano, tá? Então, se vocês olharem aqui nos depoimentos, a gente tem professoras de diversas realidades diferentes que usaram esses materiais e que usam diariamente todos esses materiais, tá? A gente começa com a hora do conto, com o livro A Malala e o seu lápis mágico, tá? Esse livro vai ser disponibilizado para vocês. Vocês podem, eu na minha sala tenho aquela lousa que é retroprojetor. Vocês podem passar no retroprojetor e ir lendo com os alunos, se a turma de vocês já leem, ou vocês podem fazer aquela hora do conto tradicional, botar os alunos em um círculo, né? Vou até mostrar para vocês aqui eu trabalhei em um ano em que eu não, numa sala em que eu não tinha a lousa. E o que que eu fiz? Eu imprimi o livro, ó, tá aqui, tá? Eu imprimi o livro e fiz um varal. E fui contando a história para os alunos e pregando num varal com o prendedor. Tá? Então, esse livrinho aqui da Malala, ele tá disponível para vocês. Vocês vão poder usar ele. Podem imprimir, podem passar no retroprojetor, podem contar a história para os alunos, tá? Eu vou contar para vocês a experiência com a minha turma. Trabalhar com eles a história da Malala e eles entenderem que em alguns países as crianças são proibidas de ir à escola, gente, eles ficaram chocados. Então a gente trabalha nessa perspectiva de coisas que são da realidade deles. Porque quando eu conto a história para eles lá do Dia Internacional da Mulher, das mulheres, das fábricas e tal, eles entendem. Mas é muito complexo, é muito longe, eles não conseguem mensurar isso, sabe? Mas quando você conta a história de uma menina que levou um tiro simplesmente porque ela não podia ir para a escola, para eles é mais palpável. E eles se identificam assim com essa história, eles como se eles ficassem amigo dessa personagem, tá? Então, é muito legal essa história. É muito legal. Depois da hora do conto, eu passei para eles um videozinho sobre a história da Malala. Se vocês pesquisarem, tem vários, mas lá no nosso planejamento, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Lá no nosso planejamento, a gente tem o link do. Ó, tá mostrando aqui para vocês, né? Esse aqui é um dos planejamentos que tem lá na plataforma, um dos materiais que vocês vão receber, tá? Então, aqui, ó, tem os objetivos, tá? Os materiais que vocês vão trabalhar.
E aí aqui tem o link de alguns vídeos para passar para as crianças, tá? São os vídeos que eu usei com a minha turma e dá para usar com turmas de primeiro ao quinto ano, ó. Sugestões de vídeo. Basta clicar aqui. Clicando aqui, você já é direcionada para o vídeo. Então, esse videozinho aqui da Malala, eu passei para minha turma também, tá? Então, tem aqui, ó, o que vocês vão registrar, quais os componentes, quais as habilidades. Isso aqui tá tudo disponível para vocês. Depois de trabalhar a hora do conto, eu trabalhei com os alunos esse textinho aqui, ó. E aí aqui vem o pulo do gato, tá, gente? E essa dica que eu vou dar aqui é para abrir a mente de vocês, principalmente de quem é membro da plataforma. Às vezes eu boto um material lá na plataforma em forma de folhinha, de xerox, e aí vocês, Karen, e agora? A minha impressora estragou, ou a minha escola tá sem xerox. Gente, abram a mente. Eu usei esse material aqui, eu passei no quadro e eles copiaram. E aqui tá a prova, olha a letrinha dos meus alunos, que delícia, que gostosa de ver. Então, é isso que é o planejamento estratégico. Planejamento estratégico é olhar para aquele texto e pensar: a minha turma consegue copiar. É um textinho de poucos parágrafos. Imprime a folhinha, cola no seu planejamento e passa no quadro. Isso é o planejamento estratégico. É olhar para aquilo ali e ver qual é a estratégia que melhor vai se adaptar com a sua turma. Ah, mas eu tenho 3 alunos, Karen, que não copiam nada da lousa, do quadro, que são muito lentos. Então, para esses 3 alunos, você imprime e cola no caderno deles. Os outros copiam. Isso é planejamento estratégico, tá? Então, vocês têm que olhar para os materiais e adaptar para a estratégia da turma de vocês. Por isso que eu digo que a plataforma ela atende de primeiro ao quinto ano e todas as necessidades da turma de vocês. Porque se vocês têm alunos que não copiam ainda, e esse mesmo texto aqui, ele tem com letra cursiva lá na plataforma. Então, se você tem aluno que já lê em letra cursiva, você vai imprimir em letra cursiva. Se você tem alunos que ainda não lêem em letra cursiva, você vai imprimir essa opção aqui. Você pode passar no quadro para eles copiarem no caderno, tá? E aí aqui é o registro do caderno. Por quê? Porque a gente fez uma hora do conto. Eles conheceram a história da Malala, mas isso precisa ficar registrado, tá? E depois disso, eles fizeram o registro com a história em quadrinhos. Ai, Karen, eu contei a história da Malala, mas eu tenho uma turma de segundo ano e eles não escrevem, eles não copiam texto. Como eu vou fazer o registro no caderno? Faz o registro no caderno com a história em quadrinhos. Eles vão pintar a história em quadrinhos, e aqui é uma foto de um aluno da minha turma, tá? Então, vocês vejam que essa parte do planejamento estratégico é adaptável para qualquer turma, para qualquer ano, certo? Esse é o olhar de vocês. E se vocês tiverem dúvida, Karen, eu estou em dúvida se tal atividade dá para adaptar para tal turma. Tem o nosso canal de avisos, tem o suporte, eu aviso, eu respondo, eu converso com vocês, eu dou dica, eu dou sugestão. Alguém aqui que é membro da plataforma já usou o suporte? Já me chamou lá pedindo socorro? Se sim, comenta aqui no chat para eu saber, por favor. Então, quando você se torna membro da plataforma, não é um monte de atividade solta. Não é isso, gente. Tem toda uma estratégia pedagógica por trás, tá? E aí, quando vocês têm dúvidas, assim, vocês chamam lá no WhatsApp do suporte e eu ajudo vocês. Eu mando áudio, eu mando vídeo, eu dou dica, eu dou sugestão, enfim. É quase que como se nós estivéssemos trabalhando na mesma escola. As gurias ali no chat. Sim, e fui prontamente ajudada. Gente, se vocês pensarem, eu vou ser bem honesta aqui com vocês, tá? E não é uma reclamação, Deus o livre. Na plataforma tem mais de 5 mil, eu acho que já tá batendo 6 mil membros. 6 mil membros, tá? Eu respondo todas. Eu respondo todas. É eu que respondo todas. Então, assim, eu tenho alguém que me ajuda na questão de botar os materiais dentro da plataforma. Eu tenho alguém que me ajuda na revisão ali dos materiais. Mas a parte pedagógica sou eu que faço. E eu atendo todas vocês. E atendo com muito carinho. Às vezes demora um pouquinho, às vezes vocês mandam mensagem de manhã, eu respondo no outro dia, vocês mandam mensagem de tarde, eu respondo, né, à noite só. Mas sou eu mesmo. Tanto é que eu mando áudio. Então, assim, às vezes eu tô na correria ali, dentro do carro, não sei o que, alguém mandou uma dúvida, eu mando áudio, já respondo ali no áudio mesmo, tá? Então, para vocês saberem que as orientações pedagógicas sou eu que faço todas, tá? A Cassiana, suporte a nota 1000, sempre com o maior carinho, sanando minhas dúvidas. Ai, que bom, Cassi. Fico muito feliz.
Bom, fiz o registro no caderno com texto. Esse textinho aqui, se você tem uma turma de segundo ano, de terceiro ano, pede para eles pintarem os sinais de pontuação, pede para eles pintarem as letras maiúsculas. Vamos contar quantos parágrafos tem nesse texto. Vamos pintar as palavras que a gente não conhece. Vamos pintar as palavras que têm acento. Gente, com um textinho aqui, dá para desdobrar e fazer atividade por uma manhã toda. Vamos pegar só as palavras que são monossílaba. Vamos tirar desse textinho só as palavras que são de sílabas. Vamos tirar desse textinho todas as palavras que são polissílabas. Tem alguma palavra aqui que a gente não conhece o significado? Vamos pesquisar no dicionário. Então, com um textinho desse simples, básico, que as crianças copiaram ou que você colou a folhinha no caderno deles, dá para trabalhar muita coisa. Isso é o que eu chamo de planejamento estratégico, tá? Diferentes fontes de informações, tá? Eu tenho aqui os livros que eu estou trabalhando com a minha turma no mês de março. E esse livro aqui, que está aberto na página da Malala, ele também está disponível para vocês fazerem o download dentro da plataforma. Então, é uma forma de ter diferentes informações de uma personagem que a gente já conhece, que a gente já conhece a história, a gente já leu, já viu o vídeo. Então, aqui fala a data de nascimento, aqui fala algumas coisas importantes sobre a vida dela, algumas curiosidades. Então, esse livrinho aqui também está disponível lá para vocês fazerem download, certo? Depois dessa parte aqui, a gente teve a parte da Malala e o lápis mágico. A proposta é, se eu tivesse um lápis mágico, o que eu faria se eu tivesse um lápis mágico? Tá? E eu vou explicar para vocês como que eu fiz com a minha turma. Na segunda-feira, logo após a gente ouvir a história da Malala e conhecer a história dela e do lápis mágico, e a gente falar sobre os direitos das crianças e sobre as meninas que não podem ir à escola, enfim, e por que que a Malala é considerada uma mulher incrível que mudou o mundo, pelas coisas que ela luta. A gente conversou muito sobre outras mulheres, né? Enfim, que mudaram o mundo, por que que ela tem esse título, por que que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Eu pedi para eles escreverem no caderno o que eles fariam se eles tivessem um lápis mágico, tá? E aí eles escreveram no caderno o que eles fariam se eles tivessem um lápis mágico. Depois disso, eu corrigi alguns erros de português que tinha ali no caderno. E alguns deles tinham botado bens materiais. Que compraria um lápis, um que compraria um celular, outro que compraria uma casa para a mãe, outro que queria ter um videogame. Então, eles botaram bens materiais, mas eles também botaram coisas relacionadas à sociedade. Então, assim, muitos deles botaram as duas opções, que ajudariam as pessoas, que acabariam com a doença, que fariam hospitais, que fariam mais escolas, que, enfim, tinha de tudo nas escritas deles. Eu corrigi, eu não deixei de validar a vontade daquele aluno de ter um celular novo. Eu não deixei de validar a vontade daquele aluno de ter um videogame novo, tá? Eu deixei, corrigi e não disse que estava errado. O que que eu fiz? Na sexta-feira, que foi quando a gente construiu esse painel aqui, eu até postei para vocês um videozinho, né, do painel lá no Instagram. Deixa eu ver se eu acho aqui a atividade para vocês. Quando eu... Deixa eu achar aqui, acho que tá no da Inter... Aqui. Aqui, ó, gente, esse arquivo que tá mostrando aqui para vocês vão receber completo, tá? Esse aqui dá para pedir para as crianças pintarem. Aqui tem o textinho com toda a história da Malala, eu vou liberar para vocês. Aqui tem cartazinho para colar no caderno. Aqui tem uma interpretação também sobre a Malala. Aqui é esse que eu mostrei para vocês lá no slide. Aí eu falei aqui para vocês que tinha em letra cursiva. A história em quadrinhos, tá? E a história da Malala e o lápis mágico. Aí na sexta-feira, o que que eu fiz? Na sexta-feira eu entreguei para eles aquela folhinha ali impressa da Malala, o lápis mágico, e pedi para eles reescreverem aquilo que eles tinham escrito no caderno, arrumando os erros de português que eu tinha assinalado e que não era o momento deles colocarem bens materiais, que agora era eles pensarem só na questão social. E aí expliquei, conversei de novo, dei exemplos e eles fizeram. E aí foi quando saiu aquele painel ali
lindo que vocês viram que eu postei o vídeo lá nos stories, tá? Então, eu montei o painel com eles. Deixa eu ver se eu tenho aqui o videozinho do painel para mostrar para vocês. Eu usei essa folhinha aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, eu usei essa aqui, ó. Malala e o seu lápis mágico, se eu tivesse um lápis mágico, tá? E aí eu montei pra você, eu montei o painel. Aquele painel que eu mostrei ali pra vocês, ó, esse aqui. Deixa eu mudar aqui. Esse painel aqui que eu montei. Olha a diferença desse painel aqui para aquele monte de coisa que eu mostrei pra vocês lá no início, quando eu perguntei pra vocês o que que aparecia quando a gente digitava no Google. Eu não sei, mas eu prefiro uma sala de aula assim, com coisas feitas pelos alunos. Não sei se todo mundo concorda comigo. Podem colocar a opinião de vocês aí no chat. Se vocês não concordam, não tem problema nenhum, tá? A gente não tá aqui pra julgar. Mas eu prefiro 1000 vezes assim, com tudo feito pelos alunos, com essa estrutura. Então eu peguei um papel pardo que tinha lá na escola, eu levei impresso esse título aqui, né, para deixar bonitinho o painel, porque por mais que eu goste de coisa feita pelos alunos, eu gosto de coisas bonitas. E aí decorei ali com papel colorido e colei no papel pardo as produções textuais dos alunos. E aí a gente fez o nosso painel sobre a Malala, tá? Então, se a gente conseguir, ó, eu vou tentar dar um zoom aqui, se vocês verem ali, ó, esses meus alunos. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Não vou conseguir. Mas aqui nessa primeira aluna, ó, eu acabaria com a fome no mundo, tá? Então, foram essas as respostas que eles deram. E aí a gente fez esse painel. Então, esse material vocês também vão receber. Vamos voltar lá para o nosso slide. Depois disso, eu trabalhei com a música para todas as mulheres, que é uma música que tem um refrão bem bonito, né? E aí ela fala ali no refrão dela: abafaram a nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos, de que não estamos sós. E ela tem uma partezinha ali que ela fala: para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas é uma música muito gostosa de ouvir. Os meus alunos decoraram a letra. E aí vocês têm as sugestões para vocês trabalharem ali com perguntas de interpretação para segundo, terceiro, quarto e quinto ano, tá? Eu usei com os meus alunos as perguntas de quinto ano e um aluno meu que tem um pouco mais de dificuldade, eu usei as perguntas de terceiro ano. Aí eu cortei aqui, colei lá no caderno e ele respondeu. E os de quinto ano eu passei no quadro e eles copiaram e responderam no caderno. E aqui é uma imagem para que você possa fazer para os alunos menores pintar. Então, alunos de primeiro ano ali, se quiserem pintar, podem pintar, porque tem tudo a ver com o que diz a música, né? Com o refrão da música. E eu também usei o livro didático. Quem usa esse livro didático aqui, não sei se vocês usam, se vocês conhecem, mas eu andei olhando no site e tem outros livros didáticos de outras editoras que também trazem textos sobre a Malala. Então, vocês podem dar uma olhada aí. Aí eu usei essas páginas aqui porque tinha uma entrevista sobre a Malala, então eu já fiz uma contextualização, a gente já estava nesse assunto, os alunos já estavam falando sobre a Malala, já sabiam tudo sobre ela, e aí eu contextualizei com o livro de português. Fizemos as atividades de leitura e interpretação do livro, esse livro aqui. Não sei se mais alguém aí trabalha com esse livro, se trabalha pode botar ali no chat, tá? Eu vou apresentar para vocês agora na íntegra os materiais. Então aqui está o livro, o livro que você vai receber, tá? Que eu mostrei ali para vocês. Aqui são atividades sobre o Dia Internacional da Mulher, com texto, perguntas de interpretação, todas as propostas para vocês fazerem.
Algumas outras mulheres para vocês estudarem, além da Malala. Então, a Tatiana Sampaio, que é uma brasileira cientista, tá? Então, aqui para os alunos preencherem o que eles pesquisaram, quem é a Tatiana Sampaio. Aqui sobre o direito da mulher votar. E vocês vão ver que todos os materiais têm a versão colorida e a versão preto e branca, tá? Por quê? Primeiro, eu prefiro dar preto e branco porque os alunos podem pintar. Eu gosto que os alunos pintem, coloquem a criatividade deles em ação. Não deixo pintar de canetinha. Eu sou considerada bruxa má na minha escola, por isso, mas eu não deixo o aluno pintar de canetinha, só pode pintar de lápis de cor para trabalhar a motricidade fina assim. E eu libero também todo o material em preto e branco, porque eu sei que muitos de vocês não têm na escola impressora colorida. E aí também, né, não vou dificultar o trabalho de vocês. Então, vocês podem usar tanto o material preto e branco quanto o material colorido. Então, aqui é um cartazinho bem legal para trabalhar o direito de voto das mulheres. Aqui, uma atividade também de leitura e interpretação. Vocês vão ver que tem as duas versões, colorida e preta e branca. E aqui tem o gabarito do material. Esse aqui é o material que eu tinha mostrado para vocês. Aqui também é um textinho que dá para passar para alunos de segundo ou terceiro ano. Um acróstico para trabalhar, uma bandeirinha para mandar de tema de casa para os alunos fazerem. Um texto um pouco maior sobre o Dia Internacional da Mulher, que dá para trabalhar com alunos de quarto e quinto ano. Perguntas de interpretação com gabarito, tá? Essa linha do tempo aqui eu ainda não fiz com a minha turma. Eu vou fazer nessa semana, porque nessa semana, na quarta-feira, a gente tem aula de Geografia e História. Então eu vou fazer a linha do tempo das conquistas dos direitos das mulheres. Então é uma aula de história contextualizada com o tema, tá? Então, desde 1857, o que aconteceu? 1911, até os dias de hoje, todos os direitos das mulheres, tá? Os alunos, o que eu vou fazer? Como na minha sala tem a lousa retroprojetor, eu vou espelhar na lousa e eles vão construir a linha do tempo deles em folha de ofício, tá? Então, vocês podem usar isso aqui com alunos de terceiro, quarto e quinto ano e já vai trabalhar a história. Aí aqui tem algumas outras personalidades: Dandara dos Palmares, Maria Quitéria, Anitta Garibaldi, Chiquinha Gonzaga, para vocês trabalharem outras personalidades, outras mulheres, tá? E aí aqui tem em branco, caso vocês queiram que eles pesquisem. Então, se vocês tiverem a oportunidade de levar eles para a informática e eles pesquisarem sobre as outras mulheres, tem também aqui, tá? E tem também um poema para vocês trabalharem com eles, um poeminha sobre o Dia da Mulher. Tem aqui também atividade de artes sobre a Anitta Malfatti, tá? Então aqui tem os objetivos, tem o passo a passo de como aplicar a atividade, certo? E tem a biografia da Anitta Malfatti, então para vocês trabalharem a biografia dela e a imagem dela para vocês pintarem. Quando eu dei essa atividade aqui para minha turma, eu usei ela em 2023, com o meu quinto ano. Eu dei assim e eles tinham que levar para casa e transformar essa mulher aqui em uma mulher moderna. Porque essa pintura aqui, a original dela, é uma pintura bem antiga, né? Então eles tinham que transformar ela numa mulher moderna. E aí eles botaram um brinco, botaram fone, desenharam o iPhone na mão dela. Teve um que fez ela com uma roupa com símbolo da Nike. Então, assim, ó, eles usaram a criatividade. Eu disse para eles que eles tinham que transformar essa mulher numa mulher do século XXI. As alunas fizeram ela com cabelo com mechas rosas, outras com mecha azul, botaram piercing. Gente, ficou muito legal. Muito legal. E aí a gente montou um painel, tá? E o material da Malala, já mostrei para vocês. Eu quero mostrar o material específico para turmas dos menores, que eu sei aqui que tem prof de turmas dos menores também, né? E vou mostrar para vocês também o livro. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse aqui é o livro que eu falei para vocês, que está disponível para vocês trabalharem. Se vocês tiverem a oportunidade de imprimir ou de passar na lousa, ler com os alunos cada dia sobre uma mulher. Os meus alunos na sexta-feira pediram para ler sobre a Marta. Ó, tem aqui o da Malala e na sexta-feira a gente leu aqui o da Marta, que é a jogadora de futebol, né? E é uma brasileira, eles amaram. Então a gente trabalhou um pouquinho sobre a biografia da Marta. E para quem é prof de primeiro ano, tá aqui, ó. Dia da Mulher na Ciência, então, algumas mulheres, né? Duas brasileiras. Material preto e branco também, para que os alunos possam pintar. Biografia, para vocês trabalharem.
E aqui a proposta é que os alunos se desenhem cientistas, tá? Toda essa proposta aqui, ela vai falar da importância da mulher na ciência. Então está muito em alta esse tema. A gente tem ouvido falar muito da valorização da ciência brasileira, principalmente mulheres cientistas. E esse material aqui, ó, vocês vão ver, é para que os alunos se desenhem aqui, façam um autorretrato deles, tá? E se eu fosse cientista, pesquisaria sobre o que eu gostaria de pesquisar se eu fosse cientista, tá? Aqui, se você aplicar com alunos de primeiro e segundo ano, eles podem desenhar. Alunos maiores podem escrever, tá? E aí aqui tem também um jalequinho para eles botarem o que eles gostam sobre eles, caso eles queiram ser cientistas. Então dá para fazer um painel bem legal com essas atividades aqui, naquele mesmo estilo que vocês viram ali o da Malala, colar as produções dos alunos. E aqui as atividades de alfabetização com a temática da mulher, para que vocês possam aplicar com turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Então eu vou liberar aqui para vocês. Essa aqui é muito legal também. Ó. O Dia da Internacional da Mulher complete desenho. Então, mulher pilota, mulher, aqui seria ela uma mulher esportista, aqui bailarina, cozinheira, ó. Então, a ideia é que eles pintem. E aqui as meninas podem ser o que quiserem. E aí escrever, aqui você pode fazer um autoditado, pode fazer uma escrita espontânea para identificar o nível de escrita dos alunos. Pode pedir para eles escreverem frases a partir dessas imagens aqui também. Então, são atividades aqui mais focadas para as turmas no ciclo de alfabetização, tá? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Se alguém tem dúvida, por favor, pergunte agora, que é o momento, e me digam o que vocês acharam dessas propostas, dessas atividades. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu vou colocar o link agora para quem quiser baixar, tá? Eu vou só fechar aqui, que eu preciso pegar o link. Preparem o dedo de vocês que eu vou botar no chat. Não estou conseguindo deixar a minha imagem grande. Vou compartilhar a imagem, então. Vou compartilhar aí com vocês o link para vocês baixarem o material, tá? Ah, eu quero falar sobre isso aqui com vocês. Depois eu vou mostrar uns outros materiais aqui para vocês, legais, que vão entrar na plataforma. Preparem o dedo para baixar os materiais. Vou botar no chat, tá, galera? Calma o coração. Tá indo? Tá indo. E eu quero aproveitar, enquanto vocês estão aí, baixando. Tentem acessar e me digam se vocês conseguiram acessar, tá? Eu tenho uma novidade para dizer para vocês, tá? Eu liberei essa semana na plataforma, para quem é membra antiga, todos os modelos de relatórios pedagógicos, versão 2026, de primeiro ao quinto ano, e os modelos de PEI preenchidos da versão 2026. E quem se tornou membra ontem e quem se tornar membra hoje vai receber gratuitamente esse material dentro da plataforma. É um bônus que eu vou dar. É um material que só quem é membro 2025 tinha recebido. Quem é membro antiga aí sabe. Quem se tornou membra ontem ou se tornar membra hoje, resolver entrar para o time da plataforma de atividades criativas, vai receber o acesso aos
São mais de 100 modelos de relatórios pedagógicos, de primeiro ao quinto ano, com todas as especificidades de todos os alunos e os modelos de PEI já preenchidos. A versão 2026 está muito melhor, está muito mais organizada. Quem aqui é membro da plataforma e usou o modelo de PEI o ano passado, usou o modelo de relatório pedagógico, coloca aqui no chat para mim, por favor, para a gente saber. E aí, se você entrar para a plataforma hoje como bônus, você vai ter acesso a esses materiais. Mas é só hoje. É só hoje. Vamos ver aqui. A prof perguntou: eu não vou ganhar? Se tá lá, se você entrou na plataforma, vai ganhar, tá lá. Gente, é massa, de verdade, dá uma segurança muito grande. Quem não é, só se torne, você vai se apaixonar. Ó, a Léo botou aqui que usou os relatórios, eu sou antiga também. O pagamento no cartão é recorrente? Não, você pode parcelar. Você pode parcelar, gente, fica R$ 20 por mês. Você sabe o que é ter acesso a todos os planejamentos de todas as disciplinas? PAC 2026 vai ganhar, sim, vai ganhar. Não se preocupem. Quem é membro raiz aqui sabe que eu cumpro com tudo que eu prometo e que eu não deixo ninguém em desvantagem. É ou não é, gurias? Eu não deixo ninguém em desvantagem, gente. Tudo que eu libero para uma membro, eu libero para todas. Tudo que eu tudo que eu prometo, eu cumpro, tá? Então, assim, eu tinha prometido que eu ia atualizar os relatórios de 2026, de 2025 para 2026, que ninguém ia ficar com relatório repetido. Eu fui lá e atualizei todos, mais de 100 modelos, tá? Então, mas essa condição não é uma condição de ganhar esse bônus, não é uma condição que eu abro sempre. São em momentos especiais. Então, quem quiser se tornar membro da plataforma, vamos ver aqui. Ano passado eu usei esses relatórios. O PAC salva meus planejamentos. Ai, Milena. Ai, a Milena é seguidora raiz, gente. Posso contar, né, Milena? A Milena me acompanha aqui desde quando ela era estagiária. Assim, é muito legal, porque eu acompanhei todo o processo dela. Ela estagiária, aí depois ela assumiu a primeira turma dela, depois ela assumiu a segunda turma. Então, assim, é muito legal. A gente tem uma troca muito bacana. Então, assim, ó, para quem quiser se tornar membro hoje, eu vou botar o link. E aí vocês entrem ali no link e deem uma verificada nas condições para se tornar membro da plataforma, tá, gente? Vocês recebem o planejamento anual no formato bimestre e trimestre. Recebem o planejamento mensal de todas as disciplinas: português, matemática, ciência, geografia, história, educação física, artes, ensino religioso. Recebem os materiais pedagógicos exatamente como eu mostrei para vocês aqui nessa aula. Mostrei para vocês ali com gabarito, com propostas pedagógicas. O que, que entra agora no mês de março? Todo o planejamento para trabalhar sobre água, todo o planejamento para trabalhar sobre a dengue. Vocês vão ter acesso a todos esses materiais, tá? E vai ter acesso também aos modelos de relatório pedagógico e ao PEI. Eu não sei aí se tem alguma prof aqui que tem aluno de inclusão que precisa fazer o PEI, que precisa entregar o PEI. Eu tenho uma turma com 30 alunos e tenho aluno com laudo e preciso fazer o PEI. Eu imagino que hoje em dia nenhuma turma mais escape disso, né? Que nem mais uma turma não tenha essa realidade. E não esqueçam, gente, vocês estão saindo aí da live. Quem sair e não ficar até o final não vai participar do sorteio, tá? Nós ainda temos o sorteio do kit pedagógico. Eu tenho três laudos, essa é a nossa realidade, né, gente? Então, não saiam para participar do sorteio, tá? Vou fazer o sorteio até aqui o kit. Deixa eu pegar aqui o kit na sacolinha. Ó, vou sortear o kit Pedagogia Diária com os mimos para vocês. Gente, alguém tem alguma dúvida? Podem abrir o áudio agora. Vou até ligar aqui o som do meu. Se alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa para perguntar. Ai, tem um aluno que se
se distrai o tempo todo. Prof, eu não julgo, eu me distraio o tempo todo na aula. E eu tenho uma aluna e um aluno assim também. Eu tenho que estar o tempo todo ali em cima. Eu tenho no primeiro, dois alunos com laudo, terei que entregar o PEI. Tá aí, Ana. Tá aí. O PEI tem um modelinho pronto lá na plataforma. Só colocar ali as especificidades do aluno, mas toda a estratégia pedagógica já tem lá na plataforma no modelinho. Gente, alguém tem alguma dúvida? Podem abrir o chat agora, podem perguntar, podem abrir o áudio também. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, esse é o momento. Podem ficar à vontade. Vamos trocar, vamos conversar. Eu gosto tanto de conversar com vocês, eu gosto tanto desses momentos. A prof. Débora perguntou sobre a, a pré-escola. A gente tem a PASSEI, que é a plataforma de atividades criativas para educação infantil. Tá? É uma plataforma muito, muito, muito semelhante com a PAC, porém toda a estrutura dela, todos os planejamentos, todas as atividades são com foco na BNCC da educação infantil. Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer o sorteio, então. Vou botar aqui para vocês de novo o link dos materiais para vocês baixarem. Vamos lá, ó. Prestem atenção. Vou fazer com vocês igual eu faço com os meus alunos. Primeiro, o link dos materiais para quem não conseguiu baixar. Tá aí o link. Agora, clica no link já para vocês conseguirem salvar os materiais, gente. Pelo amor de Deus, vocês não vão ficar nessa live aqui num sábado até 9 horas da noite e não baixarem os materiais para usar com a turma. E vou colocar agora o link para quem eu não acredito que depois de uma aula dessa, depois de eu mostrar todos esses materiais, ninguém vai digitar aqui no chat que se tornou PAC. Tô louca para ouvir alguém comentar: Karen, virei PAC, recebi sua mensagem. Vocês sabem que vocês recebem mensagem minha no WhatsApp quando vocês se tornam membros, né? Vamos lá, ó o link da plataforma. Sou PAC 2025 e continue 2026. Oba, Mara! Que delícia! Vamos lá, então. Eu já sou PAC, o melhor investimento, vocês não vão se arrepender. Obrigada, Milena. Mas se você é PAC, você é paciente, né, Amara? Hã? Porque a gente fica com muito mais paciência para trabalhar depois que a gente se torna PAC. Me tornei PAC no início dessa semana. Oba, Pati! Bem-vinda! Virei PAC em fevereiro, facilitou minha vida pedagógica. Sou PAC e amo. Ai, obrigada, meninas, obrigada. Vamos para o sorteio, então? Vamos lá. Vou botar o link do sorteio do nosso brinde. A Neres é PAC desde 2024, é verdade. Dá para adaptar os planos para o livro Eu Gosto, sim, prof. A prof. Mari Oliveira perguntou ali. Dá para adaptar, sim, tá? Todos os planos são adaptáveis. Todos. Deixa eu pegar aqui o link do sorteio agora. Agora é o link do sorteio. Prestem atenção para vocês não perderem. Vou botar no chat o link do sorteio. Vocês vão entrar, vão preencher com os dados de vocês. Coloquem o nome completo, o telefone com DDD e o endereço, tá? Endereço completo. E a palavra-chave para participar do sorteio é mulher. A palavra-chave para participar do sorteio é mulher.
Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que vai entrar do planejamento da dengue. Tá? Tá muito legal o planejamento da dengue. Muito legal mesmo. Deixa eu tentar baixar aqui, porque ele ainda não está em formato de arquivo, mas eu quero mostrar para vocês terem gostinho do que vai entrar. E aí, no planejamento da dengue, de primeiro ao quinto ano, vocês vão trabalhar com vários conteúdos de língua portuguesa, texto informativo, de ciências, o ciclo da vida do mosquito, formas de prevenção, então vários conteúdos de ciência. E aí tem um jogo pedagógico muito legal que eu estou terminando de construir ele. Na verdade, eu tinha feito um modelo, eu trabalhei com a minha turma em 2023 e agora eu estou repaginando, estou melhorando ele. Vou mostrar aqui para vocês. Estou só baixando aqui. Ele não está pronto ainda, tá, gente? Nem o planejamento, nem o joguinho, mas já vai entrar. No máximo até segunda-feira à tarde já está disponível. Vou mostrar aqui para vocês. Segura aí, aguentem aí. Enquanto isso, vão preenchendo o link do sorteio. Vou mostrar aqui. Ó, gente, esse aqui é o joguinho do Detetives da Dengue. Daí tem o formato colorido e o formato preto e branco, tá? A Prof. Daniela, acho que também sou 2024, 25 e 26, gente. Nem me lembro quando entrei. É, Dani, a Dani é desde 2024. A Dani é da primeira turma do PAC que eu abri em fevereiro de 2024. Ai, que delícia! É no Forms que tem que preencher os dados, gente. Aqui no Google. Vou botar o link de novo. O pessoal tá mandando aqui no chat. Daí não vai participar do sorteio. Aqui, ó, clica nesse link para participar do sorteio. O... Aí aqui é para registro no caderno e aqui é o jogo. Então a ideia é o aluno, Detetives da Dengue, é o aluno tirar a carta, ler a situação e achar uma solução para cada uma das causas da dengue. Daí tem um modelinho preto e branco também que eles podem colar no caderno e escrever. Então, se eu encontrei, né, uma lata esquecida no terreno, que ficou com água dentro, qual é a solução para esse problema? E aí eles escrevem do ladinho, tá? E aí, para alfabetização, ó, a gente tem também todas essas para as turmas menores. Vai ter também conteúdo específico para quarto e quinto ano, tá, gente? É só porque ele ainda não está pronto. E aí tem aqui, ó, o ciclo da vida, do mosquito, né? Os sintomas, tudo bonitinho aqui. Só para vocês terem uma noção de que todos os planejamentos seguem a mesma estrutura, tá? Todos os planejamentos seguem a mesma proposta pedagógica. Nívia, entra no link do formulário e responde lá. Senão você não vai conseguir participar do sorteio. A Nívia PAC desde 2024. Deixa eu ver aqui quantos de vocês já responderam no. 61 respostas, gente. Falta ainda algumas de vocês. 61 pessoas responderam para poder participar do, do nosso do nosso sorteio. Palavra-chave é mulher, tá? Para poder participar, respondendo ali palavra-chave mulher. Vou botar o link de novo aqui e vocês preencham rapidinho para poder participar do sorteio, senão vão ficar de fora. Para a gente poder sortear ao vivo aqui já agora. Segunda-feira eu já vou botar no correio. Tenho mais 2 kits para encaminhar no correio segunda. Já vou encaminhar tudo. Vai recheada de coisa maravilhosa a nossa EcoBag. Vamos lá. Baixaram os documentos, os arquivos, preencheram tudo para participar do sorteio. 65. Tem 77 pessoas participando, tem gente que ainda não respondeu, vai ficar de fora do sorteio. Vamos lá.
Tô torcendo por todas vocês. O meu sonho, sabe aquele meme? O meu sonho é poder chegar o momento em que eu vou poder dar kit de pedagogia diária para todo mundo. Vou botar, vou ver se não tá lá na pasta o material do lápis mágico. Deixa eu ver aqui, eu já boto lá na pasta para você. Se não tá lá, eu já boto. De repente ficou de fora na hora que eu subir a pasta, mas aí eu já boto. Gente, preencham lá o sorteio para a gente poder fazer o sorteio. Meu sonho é receber um kit pack. Rosicléia. Boa sorte, Rose. Onde acho os arquivos do Pay? Vou liberar lá na plataforma os arquivos do Pay. Vou liberar para vocês. Milena, tu já conseguiu acessar os arquivos do Pay e dos relatórios? Já apareceu lá para você? Não sei se conseguiu finalizar a compra do pack. Ana Paula, se você finalizou, a, você recebe uma mensagem minha no WhatsApp, automaticamente. Se você não recebeu, é porque você não. Deixa eu achar aqui. Vou botar lá, eu acho que realmente não entrou a folhinha da Malala do lápis mágico. Vou botar para você. Tô acrescentando lá agora, tá, gente? Eu quero muito ganhar esse kit. Não, quem faz parte da plataforma não precisa baixar o material, tá, gente? Tá lá no módulo Dia Internacional da Mulher. Vocês querem que eu entre aqui na plataforma para mostrar para vocês por dentro como é que é? Não precisa ou precisa? Quer? Quer? Vou mostrar então. Vou mostrar, já que nós estamos aqui, temos que fazer sorteio mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá no módulo Dia Internacional da Mulher. Deixa eu abrir aqui então. A plataforma ela é separada por módulos, tá, gente? Então tem módulo de planejamento, bimestre, trimestre. Boa noite, Karen. Boa noite, Luciana. Boa noite. Karen, deixa eu tirar uma dúvida com você. Claro, pode perguntar, meu bem. Eu entrei na plataforma hoje de manhã. Uhum. Finalmente, já estava feliz esperando. E a minha dúvida é a seguinte: eu tava mexendo por lá agora há pouco e Aham. eu não sei se é o meu computador. E aí eu aproveitei como você está aqui para te perguntar. É, Alguma coisa na plataforma eu ainda não vou conseguir abrir agora, eu vou ter que esperar os 7 dias, é isso? Para poder acessar, ou eu vou ter que, ou é o meu computador, que eu não consegui fazer download, por exemplo. Não é o seu É, computador, não. Você viu ali no primeiro módulo aqui, onde está aparecendo na tela aqui, ó. Boas-vindas, orientação e utilização do sumário. Você viu esse vídeo? Tem um videozinho aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Quando vocês entram aqui, boas-vindas. Tem dois módulos aqui dentro, ó. Um é organização e orientações de acesso e o outro é o sumário e atualizações. Então, aqui no organização e orientações, tem todo o passo a passo, tem um vídeo meu onde eu explico como usar, como baixar, como que você vai fazer, tem todos os detalhes, tá? E aqui no sumário tem um outro videozinho meu, ó. Tem um outro videozinho aqui que vocês vão ver que vai carregar, vai aparecer eu ali explicando para vocês. E nesse videozinho eu explico como entrar na plataforma, como deixar a senha salva e como usar o sumário.
Então, aqui, ó, acesse aqui o sumário. Quando você clica aqui no sumário, você é encaminhada para ele. E aí, aqui tem a data de todas as atualizações, ó. Então, vocês vão ver que agora, no dia 15 de março, entra o planejamento todinho de abril. E aí, tem planejamentos que vão entrar só, por exemplo, 15 de abril entra o de maio. Então, tem materiais que ainda não entraram, que ainda não estão disponíveis, tá? E aí, aqui embaixo, tudo que está escrito já está disponível, já está disponível. Então, todos esses materiais aqui vocês já encontram. Por exemplo, avaliações e sondagens. Primeiro ano, segundo, terceiro. Recebe atualização uma vez por mês. Aqui, os materiais, bingo das letras, bingo dos números, cuidado com o corpo humano, higiene, né? Esses materiais aqui, todos já estão disponíveis. Então, vamos supor, a Karen botou lá no planejamento do terceiro ano de português, eu tenho que trabalhar a sílaba tônica. Você vai vir aqui, né? Ó, vai ver que já está disponível esse material para trabalhar a sílaba tônica. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, voltar todos os módulos. Vai vir aqui, ó, voltar todos os módulos. Vai vir no início da plataforma e aqui você vai escrever, ó, sílaba tônica. E aí aqui você vai clicar e vai baixar o material. Então aqui está o material para trabalhar a sílaba tônica, ó. Quando você clica aqui, o download inicia automaticamente, ó. Você vai clicar aqui e vai ver que vai aparecer aqui, ó. Baixou aqui em cima, ó. Tá vendo? Já está pronto para usar esse material. Quando você clica aqui, ó, voltar para o módulo, vai aparecer todos os outros conteúdos de português que estão disponíveis para você baixar. Tá? Então, aí você clica aqui, ó. Voltando para todos os módulos, de novo. Então, você pode digitar aqui na lupa, né? Vamos supor aqui, vou digitar aqui água, que é o material. Ó, projeto água, ciclo, estados físicos da água. Então, você vai clicar aqui, ó. Você vai ser direcionada para aquele material para trabalhar com aqueles alunos, ó. Todo o material. Se você digitar aqui, ó, voltar para o módulo, você volta para aquele módulo. Depois volta lá no início da plataforma. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, ó, já aparece aqui, ó. Basta digitar na lupa. Clicou aqui, você vai ser direcionada para o módulo. Então, ó, todos os materiais já estão aqui para vocês baixar. Aqui ainda tem, ó, que material maravilhoso, Carinho. Obrigada por tanto. Professoras que vão comentando, vão deixando comentários, tá? E aí, vocês vão baixar aqui, ó. Clicou aqui, o material já está disponível para vocês fazerem download, tá? E aí, vocês também podem ir aqui pelo lado, ó, aqui pelo ladinho, ó, e vendo os materiais que tem disponíveis. Ó, relevo, clima e vegetação. Clicou aqui, baixa o material. Sorveteria da multiplicação. Clicou aqui, baixa o material. Então, vocês conseguem, ó, dígrafo, RORR, adjetivo, verbo, sons do X. Então, todos os materiais que vocês têm que trabalhar durante o ano estão aqui. Ah, Karen, mas como saber qual material eu tenho que trabalhar com o terceiro ano no mês de março? A gente tem aqui, ó, março, planejamento mensal, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, você vai clicar aqui, vai baixar, ó, as orientações pedagógicas do mês de março e o planejamento de março do segundo ano. Clicou aqui, baixou o planejamento. Ó, vocês vão ver que vai baixar aqui, ó. E aí o planejamento abre. Vai abrir. E aí aqui eu tenho quais os conteúdos eu tenho que trabalhar, qual a ordem, quais as... Ó, pesquise na lupa dentro da plataforma pelos títulos abaixo, tá? Então, aqui eu vou escrever. Eu tenho que trabalhar com eles a fluência leitora. Vou copiar aqui, ó. Copiei. Vocês viram que eu copiei aqui, né? Vou digitar lá na lupa, ó. Volto aqui para o início da plataforma e digito aqui, ó. Aqui ficou, não pegou o acento. Vamos digitar. E o meu teclado não tá ajudando. Ó, viram que eu digitei só o FL apareceu ali, ó, fluência leitora, ó. Aí eu vou clicar aqui e vou baixar o material para trabalhar sobre fluência leitora com a minha turma. Então, ó, todas as especificações aqui do material, tá? Aí tem aqui, ó, essas atividades podem ser usadas com alunos do quinto ano que ainda não atingiram a fluência leitora, com certeza. Então, uma prof deixou ali o comentário.
tá? Então, é desta forma que funciona a plataforma. Vocês têm a parte do planejamento burocrático e vocês têm a parte do planejamento estratégico, tá? O que você não está achando na plataforma, Ângela? Tanto conteúdo que não tinha encontrado na semana. Agora fui na lupa e busquei por Dia Internacional da Mulher e achei. Legal. Matemática não dá para copiar. Como assim, prof? Não entendi. Já achei. Ai, achou, Ângela? Que bom. Tá, então assim, ó, a plataforma funciona desse jeito, tá, gente? Então tem muitos materiais. A parte de atividades, então assim, ai, Karen, notei que eu tenho uma turma que tá com dificuldade em matemática. Eu posso vir aqui, ó, no módulo, tem um módulo de reforço de matemática, ó, dificuldade ortográfica, numerais até 99, apostila de conteúdo de matemática do quinto ano, conceitos de português. Então vocês não precisam ficar refém do planejamento. Vocês podem ir usando os materiais que já tem aqui para você, ó, reforço de português, reforço de matemática. Então, reforço de matemática tem todos esses materiais aqui para vocês trabalharem. Então, além do que já está no planejamento, tem muito material. Ah, tem uma turma de quinto ano com problema em divisão. Tem um aluno de terceiro ano com problema em sequência numérica. Vocês vão vir aqui no módulo de reforço e vão baixar os materiais, tá? Então, quando eu digo para vocês que a plataforma atende primeiro ao quinto ano, atende todas as disciplinas, atende todos os materiais, atende tudo, tá? É justamente por isso. Muitas de vocês me perguntam, ai, vem separado só primeiro, vem separado só segundo, mas, gente, na realidade que a gente tem hoje de turmas, de alunos com laudos, alunos que chegam no quinto ano sem saber ler, alunos que chegam no quarto ano sem saber divisão, multiplicação. Então, aqui na plataforma você tem para atender todos os níveis, para atender todas as necessidades. Sem contar que de um ano para o outro, às vezes a gente muda de turma, né? Ninguém é professora fixa de uma turma só, tá? Então eu já libero de primeiro ao quinto ano justamente por isso, para atender as demandas reais de sala de aula. Como eu disse para vocês ali, eu tenho alunos do quinto ano com muita dificuldade de escrita, eu estou adaptando o planejamento, estou usando os materiais ali para terceiro ano. Bora então para o sorteio. Quem preencheu, preencheu. Quem não preencheu é porque não quer participar. 74 respostas. Vamos lá então. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vou gravar um videozinho e depois eu boto lá no grupo, tá? Sorteador online. Vou abrir aqui. Bora fazer o sorteio. Ó, o sorteador online. Vou fazer um videozinho aí, depois eu boto lá, ó. Vai do número 2, tá, gente? Até o número 75, o nosso sorteio, tá? Filmei aqui, depois eu boto lá no grupo. Então vamos lá. Boa sorte para todas vocês. Vamos lá, vamos sortear o nosso kit pedagogia diária. Número 2 ao número 75. Sortear agora. Tananana! Boa sorte. Sorteei o número 11. Quem será? Foi uma das primeiras. Já vou botar aqui na planilha. Vamos ver quem é o número 11. Espero que esteja aqui ainda para a gente comemorar junto com essa prof. Giovana de Fátima. Camargo Lima. Giovana, de Colombo, Oi, Paraná. Parabéns, Giovana! obrigada. Estou bem feliz. É que tudo. Giovana, manifeste-se no chat, por favor. Tem que estar, senão eu vou sortear de novo. Se a Giovana não estiver, a gente sorteia de novo. Oi, Giovana! Parabéns! Vai receber um kit de pedagogia diária na sua casa.
Giovana, me conta aqui, já é membro da plataforma? Parabéns, Giovana. Parabéns. Vamos ver aqui, Giovana, já é membra? Quiser abrir o áudio também, Giovana? Quiser abrir o áudio aí e conversar com a gente? Oi, Oi, boa noite, tá Giovana. vendo? Você é do Boa Paraná, é noite. isso? Isso, Colombo, Paraná. Que legal. Já é membro da plataforma? Sim, aham. Entrei É? em fevereiro. Aham, início Ah, de que fevereiro. legal. Que legal. E tá Tô lá no nosso amando. canal de avisos lá para receber os recados, os avisos? Tá participando? Sim, aham, tô recebendo tudo, todas as Ah, informações. No qual é assim, WhatsApp, não. qual é a sua Oi? turma? Com que turma você trabalha? É, segundo ano. Legal. E me diz uma coisa, as atividades assim estão te ajudando, te atendendo, os planejamentos, você consegue usar, consegue adaptar? Sim, nossa, tá me ajudando bastante. É a primeira turma, então, nossa, iluminou, né? Tá me ajudando bastante esse ano. Ai, que legal, que bom. Fico muito feliz mesmo. Segunda-feira eu vou Ai, postar no obrigada. correio e daí já te mando lá no Uhum, WhatsApp o número de rastreio, tá? E aí você aham. acompanha, quando chegar, posta uma fotinho e marca lá a pedagogia diária, tá bom? Parabéns. Ah, então tá bom, obrigada, viu? Nada. Muito bom. Gente, fico muito feliz de conversar com vocês. Muito feliz mesmo. E em breve nós teremos outro start pedagógico. E assim, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém está precisando de ajuda, sendo membro ou não sendo, tá? Eu ajudo todo mundo. Chama lá no direct, conversa, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Karen, tô com uma turma assim assado, você acha que pode me ajudar? Vamos conversar. Muito feliz nós ter vocês aqui. Quero parabenizar vocês. Primeiramente, porque amanhã é o Dia da Mulher, e só quem é mulher e professor, em trabalho em escola, sabe como é difícil o nosso dia a dia. E vocês estarem aqui um sábado à noite, participando de uma live com essa doida aqui que fala sem parar, mostra o comprometimento de vocês, mostra o quanto vocês são comprometidas com a educação, com o trabalho, o quanto vocês são importantes na vida dos alunos de vocês. Não é toda professora que se dispõe a estar aqui, né? E participar de uma live, participar de uma aula e pegar esses planejamentos e adaptar. Então, assim, sintam-se abraçadas, sintam-se maravilhosas, sintam-se poderosas, porque eu gosto muito de enaltecer as professoras que ficam em um sábado à noite, 9h25 da noite, participando de uma live, procurando recursos e materiais para melhorar a educação, para melhorar a sua prática pedagógica. Parabéns, um beijo para vocês. Eu espero muito que durante a semana vocês usem os materiais, postem, me marquem, me mandem fotos e que nós tenhamos amanhã um domingo calmo e tranquilo, porque a gente está com o nosso planejamento da próxima semana todo alinhadinho, todo prontinho. É só colocar em prática. Beijo para as professoras que são membros da plataforma, para as que também não são. Feliz Dia das Mulheres. E em breve a gente faz outro start pedagógico para eu compartilhar com vocês muitos outros materiais. Obrigada, galera. Beijo, gurias.